Oi, gente, parei um segundinho aqui para fazer um vídeo para vocês, para pontuar algumas coisas que foram discutidas na nossa última reunião. Então, foi falado ali durante, algum momento sobre a questão de margem de lucro, enfim, a gente ainda vai ter uma aula especificamente sobre precificação, custo fixo, custo variável em consultório, são informações importantes que a gente tem que ter, inclusive, quando a gente vai precificar. Mas eu quis trazer mais algumas dicas aí importantes e alguns pensamentos que a gente deve ter quando a gente está falando em margem de lucro. Então, assim, pelo que eu já observei em diversos cursos e conversando com diversos consultores da área, em média, a margem para a área de atuação em estética ou de forma geral em medicina, ela pode variar de 30% a 50%. Mas isso tudo vai depender do modelo de negócio que você escolheu, e dentre outros fatores, qual é o seu custo fixo. O que que acontece? Algumas vezes a gente não vai poder fazer uma foto isolada, por exemplo, pensando somente no faturamento e no lucro daquele mês. A gente às vezes vai ter que fazer uma avaliação como se fosse um vídeo, né? Como se fosse um vídeo correndo. Então, assim, algumas vezes você pode fazer um balanço trimestral ou semestral e sempre anual para você ver como está desenvolvendo ali tanto o faturamento quanto o lucro ao longo dos meses. Porque algumas vezes, se, por exemplo, às vezes no mês de janeiro, dezembro e janeiro, a gente tem às vezes um acúmulo de custos, ou seja, a gente aumenta o nosso custo porque às vezes tem 13º, férias, tem às vezes uma quantidade maior de imposto, se, por exemplo, teu faturamento foi um pouco maior no mês de dezembro, que habitualmente acontece. Então, isso pode impactar em você aumentar, por exemplo, o seu custo no mês subsequente. Então, algumas vezes, se você mantiver o seu faturamento, o seu custo pode aumentar, mas você tem que ter já uma previsibilidade e se programar para isso, sabendo já que normalmente nesses meses você vai ter uma demanda maior ou um custo operacional maior. A mesma coisa pode acontecer quando você fizer algum desembolso, algum investimento, ou se tiver alguma parcela maior, tanto de produto quanto às vezes algum equipamento. Então, naquele período, você pode às vezes ter uma margem menor, mas sabendo que você está fazendo um investimento. Então, por isso que também é importante a gente, dentro do negócio, ter uma previsibilidade. Então, é muito importante voltar para os meses anteriores para ter uma ideia de como tem sido o seu faturamento, como ele tem se comportado ao longo dos anos, os meses de mais baixa, os meses de mais alta, que outros fatores impactaram de repente em reduzir o faturamento ou aumentar o seu custo, porque é isso que vai impactar, na verdade, na margem de lucro. Então, se é algum investimento, ou se você viajou e ficou mais dias sem atender, então isso baixou o seu faturamento, ou você fez algum desembolso. É uma outra coisa que acaba impactando, às vezes, esporadicamente na folha, por exemplo, contratação de funcionário ou demissão de funcionário, né? Porque isso gera um custo para a empresa. Então, a gente tem que observar a empresa mês a mês, mas não somente como uma fotografia, mas como um filme, para ver como é o comportamento dessa empresa ao longo do ano. E observar os faturamentos e os fechamentos dos meses anteriores e do ano anterior para ver como a sua empresa tem se comportado, vem se comportado. Então, assim, de forma geral, a gente vai querer sempre aumentar o faturamento e reduzir o custo, né? Algumas vezes vão ter períodos em que a gente vai aumentar um pouco o investimento, sabendo que lá na frente isso vai impactar positivamente no aumento de faturamento. Então, eu quis trazer um pouco essa reflexão aí, para que a gente possa ter uma visão um pouco maior do que somente pensando em um mês isoladamente, mas no comportamento e no fluxo da empresa como